Olá, meus queridos, seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus. Meu nome é Kelly Picalho, eu estou aqui para partilhar a palavra de Deus com você. Estou aqui no YouTube, vai fazer 3 anos fazendo aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Sou mãe de 2 crianças, tenho uma filha de 7 anos e um menino de 1 ano e 4 meses, de um bebê. Eu estou atualmente morando no Pará, mas eu sou mato-grossense, sou do Mato Grosso, e estou aqui para partilhar a palavra de Deus com você. Não sou uma mestre da palavra, não tenho teologia, mas eu quero partilhar um pouquinho daquilo que Deus tem me ensinado. Simplesmente sou uma leitora da palavra e quero partilhar com você um pouquinho aqui da palavra de Deus para poder te motivar. A minha intenção é motivar você a ler a palavra de Deus, a sentir o desejo de aprender um pouco mais de Deus. Amém? Através desses vídeos. Então, eu te convido hoje a abrir a sua Bíblia comigo, para que você possa estar me acompanhando, lendo juntamente comigo a palavra de Deus. Hoje nós vamos dar início a Provérbios, um livro maravilhoso que tem ensinamentos práticos da nossa vida diária, que todas as pessoas, crente ou não crente, deveria ler, que o mundo seria muito melhor e mais fácil de viver se as pessoas lessem Provérbios. Amém? Então, bora para esse vídeo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, mas antes de tudo, nós vamos convidar o nosso amado professor, o nosso amado Espírito Santo, porque em todos os vídeos, eu não sei se você sabe aí, eu sempre faço uma oração iniciando, convidando o nosso professor Espírito Santo, aquele que nos ensina todas as coisas, para nos ajudar a ler a palavra de Deus, não de forma natural, terrena, não, de forma espiritual, porque a palavra de Deus, ela é espiritual. E sem a presença e a ajuda do Espírito Santo, não conseguimos ler ela de forma clara e espiritual. Amém? Então, te convido, fecha seus olhos agora, amém? Para que a gente possa estar orando ao Senhor. Amém? Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia estar aqui na sua presença. Coloco diante de ti a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo neste momento diante de ti. E eu venho pedir ao amado Jesus, ser conosco nesse dia. Senhor, desça sobre nós, ó Deus, o Espírito da revelação do Senhor, onde compreendemos a tua palavra de forma sobrenatural. Nos faça entender a tua palavra, abra nossa mente, coração, discernimento, entendimento da tua palavra. Amigo, amado professor, nos ensina todas as coisas, nos faça compreender a tua palavra, em nome de Jesus, que ela possa ser gravada na tábua do nosso coração e que ela possa dar frutos na nossa vida, em nome de Jesus, e amém e amém. E eu gostaria que antes mesmo de começar o vídeo, você colocasse aí nos comentários da onde você está assistindo, que eu quero muito saber onde está chegando os nossos vídeos, eu quero muito saber isso, e eu quero muito conhecer um pouquinho mais daqueles que têm me acompanhado por aqui, amém? E bora para o nosso vídeo. Eu queria falar um pouquinho sobre Provérbios. Provérbios, ele foi escrito por vários autores, não tem um autor só. Foi o rei Salomão, que é o mais popular, o mais conhecido. Teve também o rei Lemuel, teve Agur e outros também aí que escreveram. Eles foram juntando aí, né, os provérbios de cada um e escreveram aí, colocaram tudo no mesmo lugar, vamos dizer assim. Amém? Foi escrito 900 anos antes de Cristo. E o tema é sabedoria para uma vida diária, de virtude. Amém? Provérbios trata da vida cotidiana, como vivê-la de forma sensata, sábia, inteligente. A sabedoria é o arquiteto de Deus. A sabedoria é o arquiteto de Deus. Amém? Os cristãos precisam ler provérbios para que eles aprendam a conviver, a viver em sociedade, aprender a viver a vida prática diária. E não só os cristãos, todos nós precisamos disso. Amém? O livro de Provérbios, ele pertence ao grupo dos que são denominados genericamente poéticos e sapienciais. Ele é composto por uma série de coleção que, em forma de máximas, refrões, ditos e poemas, transmite a antiga herança de sabedoria de Israel. Amém? Só para você conhecer um pouquinho mais desse livro que nós vamos dar início agora. Amém? Então vamos lá. Eu estou lendo aqui na versão King James 1611, é um pouquinho difícil as palavras. Você pode ler aí a sua Bíblia em qualquer versão que você esteja, tá bom? Se você não entender,
entra ali no Google, coloca o versículo, o capítulo, coloca o livro que vai aparecer as outras versões, você vai ter um pouquinho mais de entendimento ali na hora da sua leitura. Amém? Bora para nossa leitura. Capítulo 1, versículo 1, que tem como título o propósito e o tema. Versículo 1 diz assim: Provérbios de Salomão. Perdão. O filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras do entendimento. Versículo 3. Para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade. Versículo 4. Para dar sutileza aos simples e aos jovens, conhecimento e discrição, que é o mesmo que prudência. Então aqui começa falando qual é o propósito de Provérbios, qual é o propósito disso? Aqui fala para conhecer a sabedoria e instrução, para entender as palavras do entendimento. Esse é o propósito desse livro, amém? E aqui no versículo 4 ele fala para dar sutileza aos simples e aos jovens. Por que ele fala jovens? Porque os jovens que são um pouquinho mais levados por serem inexperientes, por palavras doces, por palavras distorcidas, por falta de experiência, os jovens eles são levados, eles são induzidos por palavras enganosas. Então, por isso que ele se refere aqui aos jovens, porque os jovens acaba sendo esse foco maior de uma palavra de sabedoria, porque as pessoas mais velhas, elas já têm um pouco mais de experiência. Não que todos nós não precisem desse livro, mas o fato de os jovens serem inexperientes, eles são, vamos dizer assim, um foco maior aqui nesse livro. Amém? Mas todos nós precisamos de Provérbios. Versículo 5. O homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado. O que ele está falando aqui? Aquele que já é sábio vai aumentar a sua sabedoria. Então, tá vendo? Não é só para os jovens. Só que os jovens, por serem inexperientes, têm, vamos dizer assim, mais importância ainda em ler Provérbios. Amém? Continuando aqui no versículo 5, que ele fala: o homem sábio ouvirá e aumentará o seu aprendizado. E o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. Versículo 6. Para entender um provérbio e sua interpretação, as palavras dos sábios e os seus enigmas. Provérbios. O que significa a palavra provérbios? É uma frase curta e popular. É uma expressão de um ensinamento. Então, é uma palavra curta, é uma palavra popular que expressa algum tipo de ensinamento. Amém? Elas são expressões metafóricas, tradicionais, que fazem parte da cultura de um povo e são usadas para orientar, para ensinar, para refletir sobre situações do cotidiano. É isso que é Provérbios. O que significa Provérbios? É isso. São frases curtas e populares que expressam algum ensinamento, que pode aí ser alguma expressão tradicional, cultural, metafórica, que faz parte da cultura de um povo e que leva ao ensinamento, ao crescimento, até mesmo à reflexão sobre alguma situação do cotidiano. Amém? Então, é isso que é Provérbios. São frases curtas. Por isso que você vê que cada versículo é pequenininho. Porque ali são as frases que eles usam como ensinamentos ali. Frases curtas, frases objetivas, vamos dizer assim, de ensinamentos. Amém? Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Essa frase aqui, esse Provérbios é um dos mais conhecidos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que isso significa? Que o temor primeiramente significa um profundo respeito, uma profunda reverência. É isso que significa temor, é diferente de medo. O que significa medo? Medo ele é uma resposta baseada no mecanismo de proteção nosso. Quando nós nos sentimos ameaçados, nós sentimos a resposta desse sentimento, nós sentimos o medo. Já o temor é diferente. O temor, ele é um profundo respeito, uma profunda reverência, tá?
Isso nos traz consciência da grandeza e santidade de Deus, nos levando a querer agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, andando em humildade e obediência diante de Deus. Então, o medo e o temor são coisas completamente diferentes. Ter medo de Deus é você não conhecer a Deus. Agora, se você temer a Deus, é você conhecer a Deus de fato, porque você entende e tem a plena consciência de que Deus é santo e perfeito. Amém? Então, o temor do Senhor, então a profunda reverência, o profundo respeito ao Senhor é o princípio. O que significa princípio? É o início, é o começo do conhecimento. O termo em hebraico é heshit, que conhecimento aqui, o termo em hebraico é heshit. Eu acho que é assim que fala, que eu não sei falar hebraico, enfim. Então, o que significa? O ponto inicial de qualquer coisa. Então, o ponto inicial do conhecimento é o temor de Deus. É isso que está falando aqui. Então, o temor, o profundo respeito, a profunda reverência a Deus é o início, é o ponto de partida para o conhecimento. É isso que está querendo dizer aqui. E isso está falando sobre a santificação do nosso conhecimento, da nossa sabedoria. Nós precisamos santificar tudo aquilo que nós sabemos. Porque, meus irmãos, hoje está tão fácil, tá tão fácil o acesso ao conhecimento. Você só não sabe das coisas se você não quiser, porque a internet está aí e te ensina tudo. Tem pessoas que nem faz curso mais, só vai no YouTube da vida e aprende. Só que nós estamos em busca de um conhecimento, uma sabedoria terrena. E nós devemos santificar a nossa sabedoria. Como é isso, irmã? Como é isso, irmã Kelly? Como que é isso? Você precisa colocar diante de Deus a sua sabedoria e dizer: Senhor, santifica meu entendimento, a minha sabedoria, que não venha dos homens, mas que venha dos céus e do trono de Deus. Senhor, que toda sabedoria humana, terrena, que possa, Pai, ser tirado da minha vida e que o Senhor possa colocar no lugar uma sabedoria, um entendimento, uma compreensão que vem dos céus. Então, nós devemos colocar diante de Deus a nossa sabedoria e pedir para Ele santificá-la. Amém? Porque aqui, como diz, o temor do Senhor é o princípio, é o começo de tudo. Então, se a gente não teme a Deus, nós não temos o verdadeiro conhecimento. Nós temos um conhecimento terreno, baseado no humano e não nas coisas do céu e divino, um verdadeiro conhecimento. Amém? E continuando aqui no versículo 8, que diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não abandone a lei de tua mãe. De acordo com a psicologia dos hebreus, a ação é vamos começar de novo. De acordo com a psicologia dos hebreus, a ação é o resultado do ouvir. É o resultado natural de ouvir. Mas aqui nós podemos mudar aqui. Quando fala ouvir, é obedecer. Então aqui fala assim: filho meu, ouve a instrução de teu pai. Vamos substituir. Filho meu, obedece a instrução de teu pai e não abandone a lei de tua mãe. Por que a mãe? Porque a mãe é ela que tem o contato inicial na vida da criança ali nos ensinamentos. Você já prestou atenção que a mãe, até mais ou menos 10, 12 anos, ela que acaba sendo a mentora do filho até mais ou menos essa idade, porque o pai trabalha, quem passa mais tempo com os filhos é a mãe. Então, diretamente mesmo, é a mãe que ensina mais aos filhos do que o pai. Então, é por isso que aqui fala: não abandone a lei de tua mãe. Porque a mãe, ela é que instrui os filhos até mais ou menos 12 anos, vamos dizer assim, pelo menos era o que era para acontecer, era o que acontecia antes, né? Hoje, meus irmãos, por que você vê uma sociedade tão bagunçada? Por que você vê adultos confusos, sem instrução, perdidos na vida? Porque as mães, infelizmente, elas têm saído desse papel de ser a instrutora dos filhos até mais ou menos 10 e 12 anos, onde é a formação do caráter da criança, e elas estão abandonando esse lugar para trabalhar,
para correr atrás de um sucesso profissional, para correr atrás de um sucesso pessoal, esquecendo que elas estão colocando no mundo uma pessoa. E que aquilo que elas fazem hoje vai gerar o filho amanhã. Então, meus irmãos, infelizmente, não que eu estou acusando as mães, não é só culpa das mães, não. Mas eu estou dizendo que isso está contribuindo para que os filhos adultos, que são hoje, no caso, os filhos de ontem, os adultos de hoje, sejam mais confusos, perdidos, não têm instrução, não têm entendimento, não tem sabedoria por causa que faltou a mãe ali em casa, instruindo, mostrando o caminho, direcionando. Porque o papel da mãe é muito importante dentro da vida do filho. E é por isso, meus irmãos, que hoje a gente tem visto uma volta das mães para dentro de casa, muitas escolhendo sair do serviço para cuidar dos seus filhos. Porque nós temos, Deus tem movido os corações das mulheres, feito as mulheres perceber que o papel delas é muito importante. E que a sociedade tem sido bagunçada porque elas têm saído fora do seu papel e têm escolhido a si própria em vez de cuidar dos seus filhos. Não que você não possa ser profissional, não é isso que eu estou falando. Não que você não possa ser uma mulher que busca ali o seu sucesso profissional, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não pode abandonar o seu papel de instrutora do seu filho somente para viver esse papel de profissional, de busca pelo sucesso, de busca pelo dinheiro. Não. Se você conseguir fazer as duas coisas, ótimo. Você só não pode deixar a outra coisa, que é cuidar da instrução dos teus filhos, para viver somente esse papel. Amém? Isso que eu estou falando. Não estou contra mulheres que trabalham, que são profissionais. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você precisa fazer o seu outro papel. E as mulheres têm deixado esse outro papel para viver somente esse outro, de ser profissional, de correr atrás dos seus sonhos, de correr somente atrás da sua vida e esquece muitas vezes que eles estão formando um ser humano para o futuro. Amém? Continuando aqui no versículo 9, que diz assim: porque serão como ornamento de graça sobre a tua cabeça e correntes ao teu pescoço. Então, a instrução, o ensinamento, ele é como se fosse um enfeite, um adorno no nosso pescoço. É isso que está falando aqui. Amém? Versículo 10. Filho meu, se pecadores te seduzirem, não consintas. Se eles disserem, vem conosco, ponha-nos em espera por sangue, deixe-nos emboscar o inocente sem motivo, vamos engoli-los vivos, pois a sepultura é inteiro como os que descem a cova. Versículo 13. Encontraremos todos os bens preciosos e encheremos as nossas casas de despojo. Lança a tua sorte entre nós e tenhamos todos uma só bolsa. Filho meu, não andes tu no caminho com eles. Refreia o teu pé de suas veredas. Sabe aquela frase que diz assim: e diga com quem tu andas e direi quem tu és? Por que essa frase? Porque as amizades, elas nos influenciam. Infelizmente, elas nos influenciam tanto para o bem quanto para o mal. Elas podem nos levar para o céu ou para o inferno. Essa que é a grande verdade. É assim. Mas é o que vai nos proteger dessas amizades que não nos leva para o céu? É o temor do Senhor. É o temor de Deus. Você pode amar a Deus o quanto for, mas se você não temer a Deus, você vai continuar pecando, fazendo o que é errado diante de Deus. Você não vai ter um profundo respeito, uma profunda reverência a Deus, compreendendo e tendo consciência de que Ele é santo, de que Ele é perfeito, de que você não pode sair fazendo o que você pensa, porque você vai dar conta disso um dia diante desse Deus perfeito. Então esse temor te traz essa proteção de não andar atrás de amizades que vão te levar ao inferno. Agora, quando nós não temos esse temor, temos amor, mas não temos temor, nós começamos a andar com esse tipo de pessoas e somos influenciadas. Ou até mesmo nós mesmos sozinhos somos levados a cometer aquilo que não se deve, porque falta em nós temor. Então, o que vai nos proteger dessas amizades, vai nos proteger de nos afastar da vontade do Pai, é o temor, não é o amor, não. Porque muita gente fala, eu amo a Deus, mas vive pecando, fazendo o que não deve, desagradando a Deus, e não é o amor que vai nos sustentar no caminho certo, é o temor a Deus. Amém? Continuando aqui no versículo 16. Porque os seus pés correm para o mal,
e se apressam a derramar sangue. Eu não sei se você aí se lembrou de alguém, mas eu quero que você pare e pense um pouquinho. Sabe aquela pessoa? Aquela pessoa que ela não pode ver uma briga, tá ela lá no meio? Sabe aquela pessoa que ela não pode ver uma fofoca, que ela tem que sentar lá na rodinha da fofoca? Sabe aquela pessoa que ela não pode ver uma confusão, ela tem que estar lá no meio? Pois é dessa pessoa que aqui está falando. Aqui fala assim, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Muitas vezes o sangue aqui é literal, meu irmão. Muitas vezes você tá derramando o sangue do outro a hora que você tá falando mal dele, né? A hora que você tá muitas vezes ali no meio de uma briga que não deveria, porque tu é crente. Não é verdade? Então, eu não sei se você se lembrou de alguém assim, mas eu tenho certeza que você conhece alguém desse jeito, que não pode ver uma confusão, uma briga, um mal, ele tá lá no meio. Que nós possamos não ser essa pessoa em nome de Jesus. Continuando aqui no versículo 17. Certamente a rede é estendida em vão, à vista de qualquer pássaro, e espreitam por seu próprio sangue, emboscam secretamente suas próprias vidas. Assim são os caminhos de cada um que é ganancioso, quanto ao ganho, que toma a vida dos que a possuem. Aqueles que têm ganância e cobiça. O que significa cobiça? É você querer o que é do outro. Aquele que tem cobiça e ganância, ele está cavando a sua própria cova. É o mesmo que você... É o mesmo... A cobiça, quando você caminha e vive a cobiça é como se fosse um animal feroz que se volta contra você e te mata. Parece não é nada, parece que não é nada aquilo ali. Não, só tô assim meio que inveja de fulano. É normal. Daqui a pouco, aquilo que te destrói. Cava uma cova e te empurra dentro. É isso que está falando aqui, ó. Assim são os caminhos de cada um que é ganancioso quanto ao ganho, que toma a vida dos que a possuem. Ó, versículo 18. E espreitam por seu próprio sangue, emboscam secretamente suas próprias vidas. Secretamente eles estão, na verdade, destruindo a sua própria vida, não os dos outros. Amém? Versículo 20. A sabedoria clama lá fora. Ela levanta sua voz nas ruas. Ela clama no principal lugar da multidão. Nas entradas dos portões e na cidade, ela clama suas palavras dizendo: Por quanto tempo, ó simples, amareis a simplicidade, e os escarnecedores se deleitarão no seu escárnio, e os tolos odiarão o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, e eis que derramarei o meu Espírito sobre vós e vos farei conhecer as minhas palavras. Então aqui é o Senhor falando, atente-se para a minha repreensão. Preste atenção à minha repreensão, porque eu derramarei o meu Espírito sobre vós, o Espírito do conhecimento que diz lá em Isaías 11, que fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Então se nós nos atentarmos para o Senhor, aceitar a repreensão, aprender com o Senhor derramará sobre nós esse espírito de compreensão. Aqui diz o Espírito sobre vós e vos farei conhecer, então é o Espírito do conhecimento, as minhas palavras. Amém? Irmãos, eu vou ficar por aqui, porque eu farei vídeos um pouquinho mais curtos de agora em diante, 20, 25 minutos no máximo, tá bom? Para ficar mais fácil de você ler, para você assistir, para que você possa aí estar, só tem um tempinho mesmo, você consiga assistir aí 20 minutinhos, tá bom? Então eles vão ficar um pouquinho mais curto, em vez de 30, vai ser de 20 a 25 minutos, tá bom? E é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a vida cotidiana hoje. E eu te aguardo no próximo vídeo a partir do versículo 24 do capítulo 1, nós aprenderemos um pouquinho mais sobre as coisas de Deus. Amém? Então, eu queria que você deixasse aqui nos comentários da onde você está assistindo esse vídeo. Quero muito saber aonde você está vendo esse vídeo, aonde tem alcançado os meus vídeos. Eu gostaria muito que você pudesse fazer isso por mim. Curta o nosso vídeo, porque cada curtida tua faz esse vídeo ser mais relevante. YouTube leva pra frente mais os nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, porque todo sábado e segunda-feira, todo sábado e segunda temos vídeo aqui no canal. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe a sua vida.
sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E até lá!